Olá, boa tarde. E agora, vocês me ouvem? Esses problemas de fone. Ei, Washington, bem-vindo. Vocês estão me ouvindo agora, gente? E tá bacana o som aí? Beleza, agora é só aguardar a Dalva chegar também. Nós começamos a nossa conversa, ela já tá a postos. Tá quase chegando. Que bom. E tá tudo tranquilo com vocês por aí, né? Só um instante que eu vou lá buscar a Dalva. Isso, rompendo em fé. Salve Maria, Fabiano. Sejam todos bem-vindos. Só aguardando a convidada chegar, viu, gente? Pra gente começar o nosso bate-papo. Ela chegou. Olá. Muitíssimo bem-vinda, Dalva, querida. Só que você não me avisou que tinha que vir maquiada, com a sombra combinando com a blusa, sacanagem. Mas a gente vem, uai, do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente se sentir à vontade. Pois Que é, alegria poder bater papo com você, Dalva, que bom. A Kátia tá achando prazer. graça de nós aqui, ó. Ei, Então, Kátia, gente, tá, saudade a de você, Kátia tá aí, Kátia. o Washington tá aí, o pessoal tá Kátia, aquele juntando. clipe que você. Gente, Kátia Araceli, minha amiga do coração, atriz incrível, tá no clipe do Djonga, maravilhosa. Depois vocês assistem. Como é que chama a música, Kátia? Manda aí É pra sim, gente poder fazer, pra gente o, po- divulgar, Kátia. Eu também não lembro o nome do clipe, não, mas eu assisti o clipe, foi muito O bacana povo acha que eu mesmo. sou pouca coisa, né, Esther? Meus amigos Nada é só. pouca coisa. Nada pouca Já vi coisa. aqui, a Manuela já mandou oi aqui de Portugal. Tá de Ah, quarentena lá em Portugal. que legal! Que bom receber visitas de Portugal. Que Vou chegar maravilha. para cá pro São João aparecer ali, ó. São João do João Pedro. Pois é, a Kátia, nós estamos aguardando aqui a Kátia falar, né? O clipe para a gente divulgar, porque, claro, que nós vamos falar do Depois a clipe gente que tá divulga. lindo. Nós não estamos puxando sardinha só porque a Kátia é a nossa Kátia, né? Mas, Pois enfim, é. vamos começar Capitã, e aí ela manda pra gente e aí no meio a gente para falar do clipe. sim, Então, vamos senhora. lá.
Nós estamos começando então, gente, com a presença ilustríssima da nossa querida Dalva, o bate-papo sobre nós. O bate-papo sobre nós. Ah, a Kátia mandou o nome do clipe aqui e eu não entendi. O clipe chama Hoje Não, Isso. do Djonga. Assistam, tá disponível no YouTube. Muito bom. Quem puder assistir, compartilhar, o trabalho dela é Eu fantástico mesmo. chorei. Fiquei muito emocionada, assim. Pois é. É Muito fantástico incrível. o trabalho do Djonga, né? Também, assim. Fala muito de nós. Ô, vou Isso é deixar importante você para cumprir o nós. protocolo. Cumpre o protocolo, porque eu sei que você é uma pessoa que gosta de protocolo. Vou deixar você cumprir o protocolo, porque eu sou péssima para isso, já chega atropelando tudo. Então, cumpra o Não sou protocolo, nada de capitã. protocolo e é disso que eu vou falar agora. A ideia do bate-papo sobre nós é quebrar todos os protocolos. E eu estou apresentando exatamente para trazer isso para as pessoas. A proposta é que, em meio a todo esse caos que estamos vivendo, que possamos conversar com pessoas que às vezes não têm tanta visibilidade pelas mídias, mas que tem muito a acrescentar para a gente, que a gente tem muito a aprender com elas. E eu aprendo muito com você, Dalva, sempre. E eu gostaria de ter a oportunidade de compartilhar com as pessoas que acompanham a página da psicóloga Esther Antonieta também um pouco dos seus conhecimentos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho da Dalva, mas e o nome Bate-Papo Sobre Nós, ele vem dessa proposta da gente conversar sobre nós mesmos. Nós vamos falar de nós, das nossas vivências, do que fazemos, do que gostamos, do que nos incomoda. Por isso chama Bate-Papo Sobre Nós, com o título Diminuindo a Febre de Sentir. Eu acho isso muito poético. Nós estamos hoje, então, com a Dalva, que é doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Entre suas pesquisas, destaca-se o estudo do reinado de Nossa Senhora do Rosário, popularmente conhecido como Congado, em especial sobre a trajetória da capitã Pedrina, enquanto mulher de fé e mulher de palavra. E como ela tem palavra, né? E fé também. Também participa como autora da coletânea Raízes, Resistência Histórica, Escritoras Negras, de 2018, e Raízes, Resgate Ancestral, Escritoras Negras, 2019, que juntamente com Ancestralidades, Escritoras Negras, 2019, compõe uma trilogia da editora popular Venas Abertas. Um beijo para Karina. Karina, né? Karine, Karine, pela coragem que ela tem acho, de acho que você podia conversar com ela também, viu? Uma vamos. pessoa incrível, faz um É trabalho muito uma ótima legal. proposta. Vai ser delícia. Depois eu vou fazer contato com ela, sim. Mas é isso. A gente vai rompendo com nossos parcos recursos, mas a gente não deixa de fazer. Porque a vida inteira a gente nunca teve condição financeira, a vida inteira a gente nunca teve alguém que nos bancasse, mas ainda assim a gente fez. Seja na festa do Rosário, seja nas outras religiões de matriz africana, tudo que envolve a causa e a coisa preta não dispõe de recurso de fora. E nós vamos na raça mesmo, né? Além disso, é leitora e realiza oficinas sobre as obras de Carolina Maria de Jesus, pessoal. Acompanhe o perfil da Dalva no Facebook, no Instagram também, porque ela sempre solta as notícias dos cursos dela, que são fantásticos também, as leituras dela. Dalva é uma pessoa super incrível. É também mãe do João Pedro. E escreve para diminuir a febre de sentir. Beijo, João Pedro. Espero João que Pedro tudo está bem. arrumando a cozinha. Espero que esteja tudo bem por aí. E aí, como eu trouxe agora, você também fala disso. Escrever para diminuir a febre de sentir. Quando você fala de escrever para diminuir a febre de sentir, você está falando especificamente de quê? Vou publicar aqui, ó, no Facebook que a gente já está no ar. Tá. Diminuir a febre de sentir, na real, é um poema do Fernando Pessoa, que ele diz que se eu confesso, né, o que eu sinto, eu diminuo a febre de sentir. E, na real, eu comecei, né, eu já escrevo há muitos anos, né, eu tenho uma relação, assim, de amor com a literatura
desde muito cedo, né? Quando eu era pequena, em Baldinha, assim, logo que eu fui alfabetizada, eu passava as tardes, assim, aos meus 6 anos de idade, eu passava as tardes na biblioteca, lendo, né? Eu lembro que tinha Camilinha no País das Cores, Camilinha no País da Beleza, e eram livros que me impactavam. Eu tenho até vontade de revisar esses livros, revisitar esses livros, né, para ver o que é que provoca em mim. Então, eu tive sempre uma relação muito próxima, eu sempre gostei muito de ler. Queimei muito arroz, sabe? Mamãe tinha que torrar arroz ali para mamãe, mas eu sempre com o livro na mão. Mas eu comecei a escrever de uma maneira mais efetiva quando eu fui fazer a dissertação de mestrado, eu fui fazer meu mestrado em Viçosa, e aí para não escrever a dissertação, eu criei um blog. Assim. Eu acho a escrita acadêmica muito árida, muito solitária, penosa. Eu tenho muita dificuldade com a academia, né, até hoje. E aí no blog era um lugar de poesia, de textos, e eu comecei a confessar, né? Eu gosto muito desse termo confissões. Eu lembro que na época eu li um livro do antropólogo Darcy Ribeiro, chamado Confissões. E ele deu esse nome Confissões inspirado em Santo Agostinho, que também tem um livro que chama Confissões. E o Darcy Ribeiro escreveu as memórias dele, assim, numa urgência de quem estava já em câncer em estágio terminal, né? E aí eu li aquele livro, assim, me impactou tanto, assim, de uma sentada, né? E ele falava sobre a infância dele em Montes Claros, e eu me identifiquei muito, né? Uma infância de escassez, e depois ele virou essa figura incrível, né? Um antropólogo, né? Foi morar com os índios, fundador da Universidade de Brasília, e ele conta tudo ali, é uma coisa de confissão mesmo, de contar os amores, sabe? De assumir os pecados, e aquele livro me tocou muito, e eu criei um blog que até hoje está no ar lá, todo empoeirado, porque eu não entro mais lá, Depois você coloca pra chamava... gente o endereço Tá, aí. E só fazendo um tá. parênteses, gente, quem quiser mandar questão para a Dalva, depois manda no direct também, porque aí ela responde. Pela live do Stories, o Stories some. O vídeo vai ficar gravado no YouTube, depois eu mando o link para você, Dalva, eu mando o link para todo mundo. Mas quem tiver suas questões, manda aqui e depois manda no direct que a gente responde todo mundo. E aí eu comecei a confessar também, né, as minhas questões. E muito inspirada nesse poema do Fernando Pessoa, né? Se eu confesso o que eu sinto, eu diminuo a febre de sentir. E aí, mas depois não teve jeito, a dissertação teve que sair de qualquer forma e o blog ficou abandonado. Quando eu fui escrever a tese de doutorado, né, por uma coincidência do destino sobre a trajetória da sua mãe, né, Capitã Pedrina, né, a gente se conheceu justamente quando eu fui pela primeira vez fazer o trabalho de campo na festa do Rosário em Oliveira, né, eu lembro até hoje, né, foi quando eu conheci Kátia também, o Washington. Eu lembro que o Washington chegou para mim na casa, na sala ali, né, da Casa Azul, onde funciona o altar ali, e quem é você? E eu toda constrangida, né, cheia de dedos ali, iniciando ainda, não conhecia ninguém, né, toda cheia, preocupada com a sua mãe, com aquela brabeza dela, né? E aí foi uma primeira aproximação, né? Depois, durante a escrita da tese, eu estava morando em Baldim, e de novo, para não escrever a tese, né, eu fui para o blog escrever os textos, né? E aí eu continuei nessa coisa de... É uma escrita confessional, né? Se a gente puder usar o termo que a Conceição Evaristo usa, seriam as nossas escrevivências, né? E tem um poema da Adélia Prado, que é outra que eu adoro, de quem eu sou devota, que ela fala que ao procurar palavras para narrar a minha angústia, eu já respiro melhor. Então, a minha escrita é uma escrita muito intuitiva, não conheço de técnicas, né? Hoje, namorando o José Faleiro, que é um escritor muito competente e que domina a técnica, né? Muito estudioso, eu falo sempre com ele, né? Porque ele fica brigando comigo, que ele fala que eu preciso estudar mais sobre a técnica, né? E eu morro de preguiça, né? Eu falo, se for para eu ter esse trabalho, eu prefiro parar de escrever. E a minha escrita é muito intuitiva, né?
E nesse período que eu morei em Baldim, eu escrevi cerca de umas 400 a 500 crônicas, É né? muita coisa, É, né, Dalva? Eu quero muito, aproveitar para muito. fazer um parágrafo, porque, embora, gente, ela tenha a pele clara, a Dalva se reconhece uma mulher negra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, Dalva. Como é que foi essa descoberta? Como é que foi esse entendimento? É muito complicado, né? Tanto a minha história quanto a história do João, né? Eu venho de uma família mestiça. Então, meu pai, que era filho de negro, nasceu com a pele branca, né? Papai tinha um fenótipo de negro, né? Mas tinha a pele muito clara. E a Sim. mamãe, mamãe tinha um fenótipo mais indígena e o cabelo liso, mas tinha a pele muito escura. E assim, eu não. Lá em casa, você conheceu alguns dos meus irmãos, você conheceu a Luia, né? A Luia tem a pele muito mais escura do que a minha, né? A Tina, minha irmã, tem a pele muito mais escura. Eu sou a de pele mais clara. Eu só fui me descobrir negra na universidade, né? À medida que eu entrei em contato com os estudos raciais, né? Eu lembro de uma Sim. disciplina, Antropologia do Negro Brasileiro, que foi onde eu virei a chave, né? Esse lugar do negro de pele clara, né? É um lugar complicado, assim, né? Muitas vezes eu sinto que algumas pessoas do movimento negro não me reconhecem como negra, né? Mas, por outro lado, também eu fico muito feliz, assim, porque tem pessoas do movimento negro, né? Os leonídeos, por exemplo, né? Ser reconhecida como negro pelos leonídeos, né? Que é a sua família congadeira, isso para mim, sabe, não tem preço, né? E foi sempre complicado, né? Essa coisa de construir essa identidade facial, né? Que é a mesma coisa que eu vivo com o João Pedro. O João Pedro também é um negro de pele clara, né? O pai dele é negro, né? Usa dreads. O João Pedro sempre cresceu muito próximo da cultura negra, ao contrário de mim, né? A minha família sempre procurou negar essa raiz, né? Então, assim, a gente cresceu sem nenhuma referência de cultura negra, nenhuma. Então, a gente sempre apagou essa ancestralidade negra, né? Eu tenho uma avó, inclusive, que a minha trisavó foi escravizada, a minha bisavó ela recebeu um pedaço de terra na região onde meu pai e minha mãe viveram, que eu descobri isso muito recentemente, né? Há cerca de uns 5 anos atrás, que eu descobri que, além de um remanescente quilombola, né? Então, assim, é um processo de construção de uma identidade racial muito recente, né? Que começou quando eu entrei na graduação, né? E eu lembro que eu levei essa pauta para casa, né? Deu muita discussão, porque eu sou de uma família de 10 irmãos, 5 se reconhecem negros, 5 não se reconhecem negros, né? Aham. E o interessante que é quando aciona essa ancestralidade branca, na real, está acionando uma raiz que é a do opressor, né? Que é, muito provavelmente, o sangue branco que tem, ele veio através do estupro, né? Se a minha trisavó era escravizada, né? Meu tio me contou histórias, inclusive, ele se referia a ela como cativa, né? Que a minha trisavó Filomena era cativa. Então, uma construção muito complexa, Esther. Assim como De que, você, né? Que, de que região diga, que é a sua família? Essa é trisavó Baldim, sua? né? Ah, de Baldim, que Baltim. fica bem na região central ali. Então, mamãe e papai nasceram, né, num distrito de Jequitibá, próximo ali a Sete Lagoas, ali próximo da Serra do Cipó. E hoje eu tenho a clareza que muito de preconceito que eu sofri, de coisas que eu vivi, era, na verdade, racismo, né? Porque eu também não sou branca, né? Então eu fico nesse lugar aí eu sou Meio, né? preta, Um eu não meio sou branca para caminhar. algumas coisas, mas não sou preta para outras, né? Mas hoje, assim, depois que eu li um artigo da Sueli Carneiro sobre os negros de pele clara, aí eu relaxei, sabe? Depois Hoje isso não me compartilha com a incomoda de gente. Compartilha com a compartilhar. É gente esse link, por maravilhoso. favor. É maravilhoso porque ela teve filho, a filha dela é filha de branco, né?
e quando o pai foi registrar, o cara do cartório não queria colocar negra, né? Mas falou, mas ela não puxou nada do senhor, né? Porque olhou e falou, não, a minha filha é negra, né? Assim como a mãe dela. E então hoje isso já é uma coisa mais resolvida para mim, mas já me fez sofrer muito, sabe? E é uma coisa. Gente, pedi para vocês aguardarem um pouquinho. A Dalva já havia me explicado que a internet dela está instável hoje, com essa questão de muitas lives acontecendo nesse período da quarentena, tem acontecido isso mesmo. Mas daqui a pouquinho a Dalva volta, já voltou, e nós continuamos. A internet hoje está muito instável, vai cair outras vezes. Vamos Enfim, lá. mas aí é isso, assim, esse entre-lugar do negro de pele clara, assim. Mas é uma construção que foi feita à custa de muito sofrimento, assim, sabe? E criar um filho negro também é um lugar complicado, né? Sim. Principalmente na idade que João está agora, né? Ele completou 18 anos, então essa coisa da violência policial, dos enquadros, né? E dele ser alvo, das pessoas terem medo, né, quando ele se aproxima. Então, E aí a Dalva está trazendo essas questões, mas são questões reais, né, Dalva? Questões que você já vivenciou. voltou. É porque você deu uma Voltou. apagada aí. Eu estou falando dessas experiências que você está compartilhando, essa experiência que você compartilha conosco, dessas dificuldades de criar um filho negro, de abordagens policiais, do preconceito das pessoas. Você compartilhou algumas vezes desses momentos conosco lá no Facebook também, né? Assim, o tanto que é angustiante para você, para nós que também temos a pele preta, que entendemos muito bem o que você está falando. E é engraçado quando você traz essa questão de confessar o que sente, porque isso está muito ligado à psicologia. A psicologia nada mais é do que um trabalho de cura pela fala, né? A gente precisa admitir que existe alguma coisa para que seja tratada essa alguma coisa. Mesmo que a pessoa tenha um problema, se ele não admite, se ele não confessa que existe alguma coisa, não tem o que ser tratado. Fica elas por elas. O problema pode persistir, se é que é um problema, mas não tem o que ser tratado. E eu acho fantástico quando a gente consegue trazer isso para o lado da escrita, que é uma forma de abstrair de forma prazerosa a febre de sentir, né? De apaziguar os nossos ânimos, que é uma tarefa que eu passo muito para os meus clientes, assim, também, de escrever, de falar, de escrever carta para si, de escrever carta para o outro, para o pai, para o irmão, para um amigo, para um amor que se foi, mas que a pessoa não deu conta de deixar aí. Isso é fantástico. É terapêutico, né, Esther? É cura Sim, mesmo, é um processo de cura. Eu já resolvi muitas questões minhas, sabe, muitas feridas, assim, pela escrita, né, de sim. coisas que eu vivi, né, e que me machucavam muito, mas a partir do momento que eu consegui, é quase que uma catarse, né, colocar no papel, e mais do que colocar no papel, né, de publicizar, né, porque como eu escrevo muito no Facebook, né, acaba que você se expõe muito, né, e aí, assim, mas é um processo. É um processo mesmo. O pessoal está chegando, está acenando, está cumprimentando. Nós vamos responder todo mundo, gente. Eu pedi para vocês também mandarem no direct as questões que não foram respondidas aqui, para vocês mandarem no direct para a gente ter condições de responder. E em breve faremos lives pelo Facebook. O bom do Facebook é que fica lá. E aí depois a gente consegue voltar ler o comentário no momento, a gente volta nos comentários e aí a gente responde tudo. Fica lá guardadinho. No Instagram, infelizmente, sai, né? E aí eu vou salvar, vai ficar tudo salvo no YouTube e vou disponibilizar para vocês. É uma alegria tê-los conosco. A Dalva voltou. Só um instantinho, Tati. É uma questão super
Interessante isso, assim, né? Essa questão do retinto. A Tatiane Dalva está trazendo a questão da pele retinta, em meio à Eu, questão do preconceito, do racismo também. eu acho que você pode responder melhor do que eu, né, Esther? Porque, ao contrário de mim, você não tem, cresceu sem sabendo desde sempre que você era negra, né? Sim, Então, eu acho que se eu, isso é se melhor eu, para se você. eu, se eu ignorasse isso, as pessoas me contavam, né? Com os Exato. diversos apelidos que eu recebia na escola, preconceituosos, racista, eles faziam questão de esfregar na minha cara, né? De chamar de pinche, de fuscão preto por causa do meu nariz, ou de medusa por causa das tranças que eu usava também, assim. O tempo inteiro eles afirmavam: você é preto, você não merece estar aqui, você não tem que estar aqui. E é um processo de construção bem longo, bem demorado, porque a gente tem que entender que o que eles estão falando não passam de ataques. E que o que eles dizem não tem a ver necessariamente com o que nós somos ou com o que nós vivenciamos. Sim, Outro eu, por trabalho. exemplo, lá em casa eu tenho, né, o meu irmão Zezé, a Lu e a Tina, que tem a pele mais escura do que a minha, eu tenho clareza que eles sofrem mais racismo do que eu, né? Mas assim, então assim, eu sei do meu lugar também, né? Eu sei que eu tenho uma, não é nem privilégio, mas eu tenho uma vantagem social por ter a pele mais clara, né? E eu sei que se a gente sair junto, né? Eu já vivi várias situações junto. Eu acho também que nessa questão racial e do colorismo, que eu acho que isso merece um bate-papo também, a gente tem a questão do não reconhecimento, como a Dalva já trouxe para nós, das pessoas pretas. E eu tô falando preta negro, tá, gente? Eu uso preta em vez de usar negra, mas tanto faz. Quem quiser usar negra, quem quiser usar preto, é questão de gosto mesmo. Mas no nosso meio, o sistema colonizador, ele é tão cruel, tão opressor, que até nisso, até hoje, eles conseguem nos separar. Porque quando os negros escravizados vinham para o Brasil, eles eram separados, né? A mesma tribo não ficava junta na mesma fazenda. E eles faziam essa separação com a intenção de fazer com que não houvesse comunicação entre os pretos cativos. Mas aí, o preto inteligente que ele deu conta de aprender de alguma forma a se comunicar. No reinado, a gente fala de dialeto de senzala. A Irmandade de Jatobá fala muito nessa palavra, que é uma expressão que a professora Ieda Pessoa traz também muito para nós, o dialeto de senzala, que foram as palavras Yorubá, Kimbundu, Umbundo, Kikongo, foi juntando tudo e o pessoal aprendeu a se comunicar em cima daquele letramento. Ainda hoje, o sistema opressor em que nós vivenciamos, ele dá conta de nos separar. As pessoas pretas não se reconhecem. Às vezes, Uhum. as pessoas pretas não têm a pele de tom preto, têm a pele mais clara, mas elas têm os traços pretos e as pessoas pretas não reconhecem isso. E eu acho que é Uhum. importante que a gente consiga fazer essa releitura, sabe? Essa briga não é nossa. Essa briga tentam impor para nós o tempo inteiro, mas a gente não deve aceitar essa briga. Nós devemos Sim. nos unir, né? Eu falei numa live que eu fiz essa semana que a Capitã Pedrina, ela fala que se preto soubesse a força que ele tem, não tolerava cativeiro de ninguém. E no final das contas, a gente entende que o problema é esse mesmo. O tempo inteiro, o sistema opressor teve medo da reação do povo preto. Sim. Você está contando para nós um pouco da sua experiência da escrita. Fala para a gente também das Sim. oficinas da Maria Então, Carolina. da, da Carolina, a oficina surgiu assim de uma maneira muito espontânea, né? A primeira vez que ela aconteceu foi num espaço, num coletivo de literatura que tem aqui em Belo Horizonte chamado Estratégias Narrativas, coordenado pela Laura Cohen, que é uma escritora, né, aqui de Belo Horizonte, dá cursos lá. E
O objetivo da oficina era estudar a obra da Carolina, né? A gente pensava, era uma oficina de escrita, onde a gente pensava a escrita do diário a partir dos diários da Carolina. E aí a gente lia 3 diários da Carolina. A gente lia o Quarto de Despejo, que é o diário mais famoso dela. A gente lia o Diário de Bitita, que é o livro onde ela fala sobre a infância e a juventude dela. Ela termina o Diário de Bitita indo para São Paulo, né, onde ela vai morar na favela do Canindé, e a gente lia o diário o Casa de Alvenaria, que é o diário pós publicação do Quarto de Despejo. E aí, para a gente pensar um pouco, né, a Carolina, para além do Quarto de Despejo, né, eu costumo falar duas prisões assim que a Carolina foi colocada e que me incomoda muito. Uma é o Quarto de Despejo. A Carolina não escreveu só o Quarto de Despejo, né? Ela deixou cerca de 6.000, 5.000, entre 5.000 e 6.000 páginas manuscritas, né? Tem seis romances inéditos da Carolina aguardando publicação. Então, ela era uma mulher que publicava muito, que escrevia muito. E a gente consegue perceber essa mulher escritora, essa mulher leitora na obra dela, né? E muito além de uma preta favelada que escreveu um diário, né? O diário era só um dos escritos que ela tinha. Né? Carolina escreveu conto, Carolina escreveu romance, Carolina escreveu crônica, ela gravou um disco, né? Ela tinha sonho de ser cantora, ela escreveu peça de teatro, ela escreveu poema, então ela era uma artista, ela tocava violão, né? Ela gostava de dançar, ela gostava de cantar, então ela era uma artista. E essas oficinas têm esse objetivo, né? Tirar a Carolina um pouco dessa prisão que foi o Quarto de Despejo. Eu acho importante ler o Quarto de Despejo, porque é um livro muito potente, impactante, mas eu acho que a gente precisa estudar a Carolina para além do Quarto de Despejo, né? A gente precisa estudar a Carolina romancista, a Carolina contista, a Carolina compositora, sambista, né? Tem um segundo módulo que a gente, se no primeiro módulo a gente estuda os diários, no segundo módulo a gente estuda o romance, a gente estuda um livro de contos e a gente escuta o disco, né? Porque o disco dela é um disco muito interessante. E surgiu assim espontaneamente, deu super certo, foram 2 versões lá no Estratégias Narrativas, aí rolou de dar essa oficina em Porto Alegre, né? Ano passado, em 2019, eu estive lá. A gente já tinha uma segunda turma organizada agora, no mês de maio. Nessa semana a gente ia fazer, nesse fim de semana exatamente ia acontecer. A gente já tinha conseguido o espaço lá, só que com essa coisa da pandemia, né, e da quarentena, ficou em suspenso, né? Dei essa oficina também no FLI BH, né? No festival literário que teve ano passado. Dei também para o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, numa semana que teve lá. E aí tem rolado, assim. Carolina é uma mulher que me inspira muito, né? Estou cheio de projeto literário e a rotina, né, de dona de casa, de mãe de filho, me engole. E eu sempre lembro de Carolina, né? Tem uma escritora britânica, Virginia Woolf, que escreveu um livro, né, que ela fala que a mulher, para escrever ficção, ela precisa de um teto todo seu e de 500 libras, né? E aí eu fico aqui, meu Deus, né? Eu queria 500 libras para eu poder, né, desapegar dessa espada que é a sobrevivência para a gente. Mas aí, quando eu lembro da Carolina, eu falo, peraí, Carolina vivia de catar papel, né? Era uma mulher, ela criou 3 filhos sozinha na favela. Ela construiu o próprio barraco, né? Carregando as tábuas durante horas, né? E ela escrevia sem parar, e ela escreveu muito. Então eu falo, gente, eu acho que o meu lugar social ele está muito mais próximo de Carolina Maria de Jesus do que Virginia Woolf, que é uma britânica, uma mulher branca, portuguesa. Então, nesse sentido, a Carolina me inspira muito, né? Porque aí eu falo, gente, qualquer pessoa pode escrever, todos nós podemos escrever, né? E eu gosto muito de uma metáfora que a Conceição Evaristo diz, né? Deixa eu acender a luz.
A escrita de Conceição Evaristo é muito potente para quem tem oportunidade de conhecê-la. É uma pena que as pessoas pretas são reconhecidas tardiamente, né? A gente perde muito tempo enquanto essas pessoas estão fora da nossa vida, fora do nosso círculo, A fora dos minha, nossos estudos. É importante quando a gente consegue identificar pessoas como a Conceição Evaristo que trazem para a gente essa crítica. Eu li um texto dela, se eu não me engano, Espelho d'Água. Ela tem um livro que chama Espelho d'Água, né? Mas ela tem uma crônica também que chama Espelho d'Água, assim, muito forte, muito potente, muito uau, assim, de paralisar, de gente viajar. gente, por favor, quem está E assistindo, você foi tenha buscar alguma paciência. coisa, não, né? A minha energia está oscilando, a internet está caindo. Então, olha, temos presença ilustre de Sérgio Pererê, olha que coisa. Ó, Oi? agradecer, né, as músicas que esse moço faz. Então, a Conceição fala isso, ela usa a imagem da máscara, né, de Flandres, que vocês representam tão bem no 13 de maio, né, que esse ano não está acontecendo, inclusive, que é a máscara da escrava Anastácia, né? E eu lembro que um dia eu perguntei para Conceição Evaristo, meu óculos quebrou, Esther, olha, que coisa horrorosa, não tem jeito de consertar com a quarentena. Eu perguntei para a Conceição, falei se ela achava que o povo preto estava pegando de volta a palavra, né? Porque Paulo Freire fala isso, pedagogia do oprimido, né? Ele fala que o opressor tomou para si a palavra, né? E principalmente a escrita, né? Ela fica num lugar muito mitificado, como se fossem pessoas iluminadas, né? E a Repete a sua Conceição, fala um né? pouquinho, que ficou bastante. Você estava falando da máscara, Onde que eu parei? Onde que eu vi? você estava falando da máscara. Então, a Conceição fala isso, né? Ela fala que eu estava citando Paulo Freire, que em Pedagogia do Sim. Oprimido ele fala que o opressor tomou a palavra para si e que o oprimido precisa tomar a palavra, né? E aí um dia eu perguntei para a Conceição se ela achava, né, que nesses novos tempos, porque tem acontecido muita publicação. Pedagogia do Oprimido também é fantástico de ler, quem tiver oportunidade de acompanhar, de acompanhar o trabalho do Paulo Freire, que é fantástico também, que desenvolveu um jeito de trazer educação dentro da vivência das pessoas, né? Sem tirá-las do lugar que elas ocupam, do lugar que elas fazem parte, mas levando a vivência delas para elas mesmas, possibilitando a alfabetização de várias pessoas, né, Dalva? Tá me ouvindo? Eu ouvi isso em picado, né? A minha internet está muito ruim, muito ruim. Ah, não, mas vamos rompendo, vamos com calma. Eu estava É falando com bom, o pessoal da você tem pedagogia. mais paciência que eu. Outro dia eu te vi na live com a Ana, Luzia. Eu falei, gente, Esther é muito paciente. Eu já tinha largado tudo, fechado o boteco e ido Mas embora. então, é, Mas é o então que eu te ela disse, né? falou isso, ela falou, olha, Repetindo a sua fala. eu acho que não é que o povo preto tomou a palavra de volta. Ela falou que o povo preto sempre estilhaçou a máscara, né? Então a gente sempre falou pelos orifícios da máscara. Então eu acho que é um afrontamento mesmo, sabe, Esther? A gente se reconhecer escritora e a gente escrever, né? Às vezes a gente é acusado de que a nossa escrita é muito racializada, né? Mas eu sempre questiono, eu falo, cara, e um personagem que tem uma crise existencial e que vai para Paris curar a sua crise, isso não é racializado, né? Então, eu fico pensando que essa escrita branca, classe média, como eu falei hoje com o José, né? Essa escrita que tem cheiro de apartamento, né? Apartamento de burguês, sabe aqueles apartamentos de rico? Né? Porque casa de rico Sei. tem cheiro diferente, não tem? É impressionante, parece que rico Tem não de sua. cheiro, formato diferente, né? Não tem. E aí eu falei que o que eu gosto na escrita do José, do José Faleiro, é que a escrita dele tem cheiro de ônibus cheio, de valão de esgoto, de Monange, de creme Monange, sabe? Daqueles creme de cabelo barato, porque é a escrita
que vem. Os personagens deles são as pessoas comuns da periferia, né? É a mãe, a tia, é o primo, né? Então, eu acho que já passou da hora da gente assumir esse lugar e da gente exercitar a nossa escrita, porque historicamente esse não era o nosso lugar, né? A própria Conceição Evaristo fala isso. Ela fala que ao negro era permitido ser dançarino, sambar, né, ser jogador de futebol, mas escritor não pode, né? Ela conta que várias vezes, às vezes até em espaços onde ela vai como escritora, né, que dia desses, não sei onde que ela estava, que ela tinha acabado de sair de um evento literário e ela foi em um outro espaço que perguntaram se ela sabia assinar o nome, né? Ou seja, porque historicamente não é possível você olhar para uma senhora com Evaristo e ver nela uma escritora. Então, eu acho que a gente tem que assumir esse lugar, né? E eu fico muito contente de ver você nesse lugar também hoje, Esther, sabe? Porque eu acho que a gente precisa fazer isso, disputa de narrativa, sabe? E eu que te vi, te conheci em 2011, né? Há quase 10 anos atrás, era uma outra Esther, né? E eu te ver hoje, ver a Ana Lúcia, ver o Washington, né? Eu falo que o Washington é um teórico, né? O Washington, para quem não conhece, é primo de Esther, né? Sobrinho de Capitão Pedrina, é um capitão de Congado, é um homem do candomblé, e é um cara que constrói teoria que explica o mundo, né? Eu aprendo muito com o Washington. Então, assim, ver os Leonídios nesse lugar, né? É o que eu falo sempre, que eu reafirmo sempre. A amizade de vocês é um elogio para mim, sabe? Porque tem sentido muita falta, inclusive, da palavra dela, porque eu acho que a gente está precisando da palavra dela nesse momento, sabe? E eu acho que ela não deve estar tendo acesso à internet, né? Porque eu sei que ela está em quarentena no terreiro, né? Mas, assim, eu tenho sentido muita falta isso em breve, da palavra nós dela. vamos lançar algumas palavras dela, que eu acho que vai ser de muito alento para todo mundo, né? Com certeza. Você falando isso me lembra muito da abertura do projeto Tim Tambores, que eu participei lá no Galpão do Tambor Mineiro, no ano de 2006, se não me engano. E o Santoni me disse, depois eu apresentei o projeto que nós havíamos proposto, que era projeto de apoio à guarda de Congado, do Centro-Oeste Mineiro e Região Central. E aí, depois da minha fala, o Santoni me procurou e me deu os parabéns, falou comigo que era muito importante esse movimento que ele vinha percebendo, que nós, pessoas pretas, precisamos aprender e nos acostumar a falar de nós, a falar por nós, porque nós já temos muitas pessoas que fazem isso por nós, mas nós não temos quem do nosso meio fale também sobre nós. A diferença é essa. E é isso que incomoda, né, Dalva? Uma pessoa preta poder falar de si é muita potência junto. Sim, sim. E eu fico pensando, é uma coisa que eu tenho compartilhado muito com o José, que está aí, entrou aí. Ai dele se não entrasse. A DR, hein? Não, com certeza. É uma coisa que eu tenho compartilhado com ele. Eu acho que hoje, se tem coisa legal sendo feita, Esther, eu não tenho dúvida nenhuma. Outro dia eu ouvi a Grace passou falando isso. Passa pela periferia, passa pelo povo preto, passa pela mulher preta, sabe? Talvez porque a gente, como diz o Mano Brown, né, do Racionais, a gente sempre teve que ser 10 vezes melhor para fazer as coisas, né? E eu fico vendo hoje, nesses tempos que a gente tem vivido, estava outro dia assistindo um vídeo da entrevista da atriz lá, gente. Como é que ela chama? Regina Duarte. E aí, assim, não é só a Regina Duarte que era horrível. Os jornalistas também são horríveis, né? Você vai assistir o Roda Viva, é um povo tão raso, sem repertório, sem conteúdo. E eu falo que é o privilégio de ser medíocre, que a branquitude sempre teve, né? E a gente não, a gente sempre teve que ser bom, né? A gente cresceu escutando isso, né, Esther? Que a gente tinha que fazer 10 vezes melhor. Então, assim, eu acho que a gente tem feito coisa muito legal. Eu acho que a periferia está
eu penso que muita coisa tem a ver com os anos recentes de ações afirmativas, com o ingresso na universidade, você fazendo mestrado, Ana Luzia fazendo mestrado, né? Então, assim, tanta gente que a gente conhece fazendo mestrado, doutorado, né? Próprias ações afirmativas, né? Tem que chamar as meninas das ações afirmativas, né? Que é um trabalho de orientar, de auxiliar o povo preto que quer entrar na pós-graduação na UFMG. Né? Elas né? nos pegam. Eu fico toda arrepiada só de lembrar. Né? Ou seja, apesar de tudo, apesar dos golpes, apesar da pandemia, tem muita coisa bacana acontecendo. Né? E eu acho que passa pela periferia, passa pelo povo preto, passa pela mulher negra, sabe? E eu vejo isso de quem está próximo de mim, eu vejo isso nos Leonídios, sabe? Eu vejo isso nos Leonídios. Fodamente forte. Então, daqui a pouco nós vamos caminhar para o final. Eu vou voltar aqui para ver os comentários, para a gente ter condições de responder alguns. Agradecemos novamente a todos os presentes. Kátia, Tatiane, Washington, Fabiano, o Ícaro entrou também, Manuela. Vamos lá. A Manuela está de Portugal. Ela foi para lá, né? Recente. Bárbara, Du Mota, obrigada, Du, pela presença. Gleice, Tatiana, minha sobrinha. Bárbara, que fantástico, Lucas. A Silvia Balestreri. Silvia de Porto Alegre. Ah, fantástico. O Marcos está aí, é o Marcos do África Diversa. Isso, o Fernando, a Aline, o Marcos é fantástico também, tem uns pensamentos muito bacanas. Cleonice é minha amiga de Facebook, uma pessoa muito querida. O Carlos. Amante da literatura. Fantástico, somos todos de alguma forma, né? Joaninha poeta, o pai. A Joaninha é maravilhosa, a Joaninha é de Pernambuco, poeta, conversa com ela depois, viu? Faz um trabalho de educação antirracista maravilhoso. Ô, Joaninha, adiciona a Esther aí, ó, precisa trocar, precisa fazer uma live com ela. Ela é incrível, poeta. Vamos falar. Bruno Gracinha, meu ex-aluno, beijo. Passou já está na universidade. Tempo, né? Se a gente Vaninha tá aí também. Se a gente tivesse no Facebook, a gente rompia, porque você teve também uma experiência na docência com alunos de ensino médio, que foi uma coisa fantástica, né? Mas segura isso, de emocionar, gente. A Silvia tá pedindo, Dalva, o endereço o link do blog, viu? E achou fantástico. Eu vou deixar aí. Você escrever de 400 a 500 crônicas. Quê? Ela achou fantástico você escrever de 500. Sim, tem umas muito ruins, né? Mas meu amor José Faleiro me ajudou a separar algumas e vai sair, já tem no livro, né? Que o título é inclusive para diminuir a febre de sentir, que já está na fase de diagramação. Eu acho que em junho a gente já vai estar com o livro na mão, graças, né, à luta incansável da Karine, né? É uma coleção com 20 autores, 10 autores, e vai ter poesia e prosa, e o meu primeiro livro solo são 15 crônicas que o José me ajudou a selecionar. Eu acho que, assim, eu precisava desse rito de passagem, como uma espécie de um batismo, assim, sabe? Para me assumir escritora. Ainda não é o livro, porque são crônicas que eu escrevi sem a menor intenção de publicar, mas eu preciso colocar isso no mundo, sabe? Assim, assumir esse lugar. Então, eu acho que em junho já vai estar pronto. Eu estou com os 2 livros aqui, né? Esse aqui é o Raízes 2, onde eu participo, né? Uma coletânea de 20 autoras. E esse aqui é o Raízes 1, né? Acho que a Cleonice comprou. E eu participo também com contos curtos aqui. E tem mais uns projetos que eu pensei que na quarentena eu ia conseguir
investir, mas hoje eu ouvi o Caetano Veloso falando que a gente está sem tempo com essa quarentena, sabe? É engraçado porque outras coisas se engolem a gente e, né, enfim, a gente achou que ia conseguir ficar fazendo, desenvolvendo os projetos e, né, a própria sobrevivência da gente, né, essa sanidade mental que a gente precisa, tem exigido muito, né, Esther? Sim, verdade. Então, Sérgio Pererê mandou um recado para você enquanto você estava aflita com a questão da internet caindo, que não era para você esquentar, que a internet todo mundo está instável, está ruim. Esquenta a cabeça, Que não, bola bom. para frente. Beijo, O Pererê. Ícaro Pererê também, maravilhoso. ele é um amor. Valeu pela presença aí, Pererê. A Eneida também, fantástica, Eneida, gente. Ela é uma professora, artista, atriz, ela é tudo. Muito show de bola, Eneida. Obrigada pela presença. Kellyanne, Flávia, a Vanessa também esteve conosco. E o Du traz aqui, o Eduardo Mota traz para a gente. Se não falarmos de nós, para nós, quem que vai falar, né, Dalva? Exato. Não tem quem fale. O Washington agradeceu pela citação a ele aqui. Imagina, a gente que agradece. JZ Faleiro ao José Faleiro. Então, Sim. ele está elogiando a live também. Tinha que ser, Zé. Inclusive, eu quero aproveitar em cadeia nacional para te convidar para uma live também, hein? Acertamos os detalhes no PV. O Ícaro tá adorando aqui a nossa live. Agradecemos a presença da Ana Paula. Ana Paula, junto com a Ana Luzia, Ana Patrícia. Sim, as danas, né? São as coordenadoras e idealizadoras do Encontro de Cultura Afro de Oliveira. Fazem um fantástico, belíssimo nessa temática lá, importantíssimo, Sim. e no tempo das pessoas, né? Que é o mais importante, assim. Não adianta a gente querer despejar tudo para as pessoas se elas ainda não estão em condições de receber aquilo que a gente tem para oferecer. A Cleonice está achando graça do seu comentário aqui sobre o Zé. Ai dele se não entrasse. Ela disse que é amor. A Vaninha tá falando aí, ó, cadeia internacional. Cadeia internacional, tem Portugal aí também, verdade. Juju Mota, obrigada pela presença. André, obrigada pela presença. O Washington traz a questão da branquitude tendo mesmo o privilégio de ser medíocre, que é uma verdade, Sim. né? A gente estava falando disso um tempinho. A página do Encontro de Cultura Afro de Oliveira também nos acompanhando. Nery Isabela, Tatiane Brandão, que alegria. Tatiana é minha sobrinha. Mandou um beijo para você, inclusive. Eu tenho muito orgulho da Tati, porque ela é bibliotecária, né? Ela é bibliotecária e formada em letras, e ela faz um trabalho maravilhoso. Ela é bibliotecária na Biblioteca Pública de Lagoa Santa, já ganhou prêmio várias vezes, porque ela faz um trabalho de inclusão com cegos lá, já representou o Brasil na Espanha, já ganhou prêmio em Brasília, quando ainda era a presidenta Dilma. E eu tenho muito orgulho da Tatiana, do trabalho que ela faz de formação de leitor na Biblioteca Pública de Lagoa Santa. Fico muito orgulhosa da minha sobrinha. Sim. Ela sempre que ela tem oportunidade, ela fala isso comigo, viu, Tati? Ela traz, assim, do tanto que ela é feliz, do tanto que... Aí, ó, tá te agradecendo, você viu aí? Sim. Nossa, Dalva, é uma pena, né? Que a gente tem tempo aqui, eu ainda não consegui fazer no Facebook, mas vamos pensar uma live para a gente fazer no Facebook, porque a gente rompe os padrões e aí faz, para além de uma hora, um bate-papo, envolvendo ainda mais as pessoas e falando um pouco mais das técnicas e das táticas para diminuir a dor de sentir, né? Agradeço demais, imensamente a sua presença. Agradeço por você ter aceitado o convite de estar aqui conversando conosco. Vamos juntas, seguimos juntas. Eu me lembro que eu estive na sua casa em 2018 e nós tiramos uma foto na sua cozinha. E você fez o post da foto falando que estava vindo uma revolução e que ela seria feminista e preta, né? Então vamos continuar a nossa caminhada. Vamos juntas, vamos juntos. Sarrainha, benção, Sarrainha. Sarrainha Luísa entrou aí, ó, benção. É uma alegria. Nossa live hoje esteve linda demais.
Foi. Agradeço a presença de todos vocês que estiveram conosco. O vídeo vai estar disponível no YouTube daqui a pouco. As perguntas que não foram respondidas, mandem para a gente no meu direct, que eu mando para a Dalva e a gente responde para vocês. Dalva, você deixa para nós alguma mensagem para finalizar? Um minutinho aí de fala. Ainda não sei, assim, a gente tem vivido tempos muito duros, né? Muito difíceis. Hoje eu acordei péssima, sabe? Chorei já. Agora há pouco era o João que não estava bem, né? E eu falei, João, tá difícil para todo mundo. Sim. Mas o exercício que eu tenho feito, Esther, né? Eu falo que o afeto salva, né? Então, assim, eu tenho o afeto de Fridinha, eu tenho o afeto do João, eu tenho o afeto do José. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu tenho um círculo de afeto real e virtual em volta de mim, muito foda, sabe? Que tem me segurado, pessoas muito queridas. E eu tenho me agarrado às pequenas grandezas, assim, sabe? Para dar conta, né? Então, eu acho que é descobrir o que te dá prazer e segurar, sabe? Nessas alegriazinhas, né? Então, assim, cuidar das plantas, As horas de ficar com descanso. fridinha, a leitura, a escrita, né? Então, eu acho que a gente tem que agarrar nessas pequenas grandezas para a gente dar conta de romper essa travessia, né? Nos manter vivos, né? Sermos rebeldes o suficiente, nos querem mortos, né? Esse governo da morte nos quer que a gente morra, né? Mas a gente, só de teimosia, como a gente vem teimando, né, há séculos, a gente vai continuar vivo e Sim, a gente vai romper essa travessia, né? vamos. E vamos E para a juntos, gente se vamos juntos. abraçar daqui a pouco, né? Rezar o rosário, louvar Nossa Amém. Senhora, né? Isso. E devagarinho, como os moçambiqueiros vão, né? A gente vai, os moçambiqueiros, a Capitã Pedrina ia me corrigir com certeza. Mas a gente vai devagarinho aí, né? Isso. Moçambiqueiro não pode correr. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Gratidão Esté, pela pelo presença, convite. Dalva. Gratidão a todos que estiveram conosco, nos acompanhem. Daqui a pouco tem mais live. Mais para frente, nós vamos fazer mais bate-papos sobre nós, para falar dos nossos cotidianos, das nossas formas de resistência. Beijo, Dalva. Beijo para vocês. Beijo. Obrigada. Tchau, Obrigada a tchau. você. Um elogio para mim, viu? Igualmente. Beijão. Beijo.